E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, Baiano Comenta de hoje tem umas coisinhas para comentar, porque literalmente. E vamos começar falando sobre o Bortoleto na Audi para o próximo regulamento. Já falei bastante sobre por que ele era o melhor nome, agora eu vou falar sobre alguns outros fatores. Por exemplo, a carreira do Bortoleto para chegar na Fórmula 1 é um tanto complicada de se entender, porque ele começa sendo um cara que toma pau na Fórmula 4 italiana, e depois ele até deu uma entrevista falando, falando não, né? Vamos falar exatamente assim, que deu a entender que ele foi sabotado na Prema e por isso ele não conseguiu render tão bem. Se eu não me engano, foi o Mini o campeão, que era companheiro dele, e ele ficou fora do top 5, uma coisa assim. Depois ele vai para a Freca também, não tem resultados. E isso prova pra gente que não é em vão ele não ter a mesma badalação de outros pilotos que foram campeões de Fórmula 3 no ano de estreia, de Fórmula 2 no ano de estreia. Ele deve ser campeão de Fórmula 2 também esse ano, no ano de estreia. Ele não teve a mesma badalação de um Piastri ou de um Russell, tá? E isso é muito pelo fato de que os rendimentos na Fórmula 4 italiana e na Freca não foram tão proveitosos. As equipes também gostam muito da Freca, só que a Fórmula 4 italiana, algumas pessoas já me contaram que a Fórmula 4 é o principal ponto para você conseguir medir o talento de um piloto, porque você ainda consegue ter muito equilíbrio entre os carros e a partir dali as coisas vão ficando mais complexas, os mecanismos vão ficando mais complexos e aí a melhor equipe vai ganhando cada vez mais força em relação às demais, tá? Faz um pouco de sentido, mas a realidade é que ele não conseguiu demonstrar tanto nessas duas categorias e conseguiu demonstrar na Fórmula 3 e na Fórmula 2, que já são categorias que aí sim a gente já começa a ver um pouco mais de complexidade na engenharia, na forma como um acerto é feito, e isso acaba sempre dando vantagem aos pilotos que estão nas melhores equipes. E hoje, esse ano ele está numa equipe que está top, né? O Maínica está conseguindo render bem, claro, o Maínica é bom piloto, mas a Invicta eu acho que é a terceira ou segunda melhor equipe, tá? Nessa temporada, talvez atrás da Campos, brigando ali com a Carlin. E então ele não está também na equipe ruim. E na Fórmula 3 foi campeão, talvez também com a melhor equipe. A Trident na Fórmula 3, gente, porque ela é uma bosta na Fórmula 2. Mas na Fórmula 3 eles deram um título pro Fornaroli. Entendeu? Tipo, não faz sentido algumas coisas que a Trident consegue fazer com tanta competência lá na Fórmula 3. Então, dá para dizer também que ele foi campeão com a melhor equipe na Fórmula 3. Então, ele tá conseguindo render bem. E esse é o motivo, a prova do porquê ele não é tão badalado quanto esses outros pilotos. Significa que ele é inferior? Eu acredito que é inferior ao Piastri, ao Russell, ao Leclerc, mas não é demérito dele tanto assim ter ido mal nessas duas equipes. Acho que não tira muito do que... Não tira o merecimento dele nessa vaga na Fórmula 1, tá? Outra coisa que a gente precisa comentar é o timing, porque existem gaps na Fórmula 1, eu acho que o último foi talvez 2019, que aparecem muitas vagas, entendeu? E 2019 surge o Albon, surge o Russell, surge o Norris, quem mais? Surgiu uma galerinha boa em 2019. E a gente não vinha esse gap de muitos pilotos surgindo, pelo menos mais de dois pilotos surgindo, novatos, assim, desde quando? Eu acho que é desde 2019 mesmo. Então, as equipes fazem, às vezes, esses movimentos de mudança drástica no seu quadro de pilotos, a maioria. E essa, para 2025, talvez seja a maior que a gente vê em muito tempo, porque o Durham, Bortoleto, Antonelli, Berman, talvez o Radiar na RB. Então, assim, é uma coisa bastante curiosa de se notar, né? A mudança que a gente está vendo de tantos jovens pilotos surgindo, isso sem falar também do Colapinto, que a gente não sabe onde é que o Colapinto vai entrar. Ai, piadinha, hein? Engraçado. Mas é muito incomum a gente ver essa mudança tão drástica assim no quadro de pilotos. E casou justamente essa mudança drástica com a ascensão do Bortoleto, né? Campeão de Fórmula 3, vice pelo menos de Fórmula 2 no ano de estreia. E isso é o que faltou no Drogovic, muitas das vezes. Se o Drogovic tivesse um time um pouquinho melhor, ele e o Pourchaire, coitado do Pourchaire,
talvez estariam em posições melhores. O Puxa ele conseguiu seguir em frente com mais velocidade do que o Drogovic. Eu vejo muita resistência do Drogovic em aceitar que não vai para a Fórmula 1. Eu acho muito difícil ir, porque na Aston Martin esquece, tá? E em outras equipes eu vejo ele cada vez mais distante. Seria interessante, muito interessante ver ele na Fórmula E, tá? Porque abaixo da Fórmula 1 é a categoria que tem os melhores pilotos, né? O Vergne, que era um piloto foda da Fórmula 1, tá lá. O Buemi tava lá. O Van Dorn, que foi um bom piloto na Fórmula 1. E na base foi um piloto extraordinário, tá lá. O Max Günther, que andou muito na base, só que não tinha grana pra Fórmula 1, tá lá. O Lucas de Grassi, o da Costa. Então, assim, a Fórmula E é a categoria. O Verlaine, que andou muito bem na Fórmula 1 também. A Fórmula E é a categoria que os pilotos mais tops, abaixo da Fórmula 1, que é tipo a categoria dos deuses, entre os humanos, é a melhor categoria em nível de pilotos. A WEC hoje está muito mais próxima, mas eu ainda acho que a Fórmula E ainda tem uma certa vantagem. E a Fórmula E até se aproxima da Fórmula... A Fórmula E não, a WEC até se aproxima da Fórmula E pelo fato de trazer muitos pilotos da Fórmula E, né? Então, é por isso que as coisas começam a ficar um pouco mais equilibradas, eles trazem os pilotos de lá. Então o timing do Drogo foi péssimo para... Ele não teve culpa também, ele foi campeão em 2022, ele não teve... Você não escolhe quando você é campeão. E aí muitas das equipes não iriam abrir mão de um piloto de terceiro ano para tirar um deles. E eu acho que se ele fosse campeão esse ano, ele pegaria uma dessas vagas, que é muitas chances. Mas... é complicado, né? Se ele fizesse o que ele fez em 2022 esse ano, dominando tudo, acho que uma dessas vagas ele era um bom nome. E assim, o Bortoleto tá conseguindo também se dar bem num grid forte, tá? Eu já falei, esse talvez é o grid mais forte da história da Fórmula 2. Se você pegar esse top 10 desse ano, ali você consegue ver talvez 2018 entrar no páreo. Mas tirando 2018, é muito difícil você ver um grid mais talentoso que esse. Eu acho que isso também pesou muito, tá? Não é um grid fraco. Eu considero o grid do Drogovic e até o do ano passado fracos. Mas o desse ano, realmente, o Gabriel Bortoleto, ele está conseguindo se destacar entre os melhores. Tá? Para finalizar, nomes restantes para RB Visa Cash App. Então, a Visa Cash App, ela tá... Na verdade, a Red Bull, em geral, tá nesse imbróglio de pilotos, porque enchem a base de bagre. Hoje anunciaram o Tsolov, que é um piloto extremamente mediano, e vão ficar sem piloto por mais alguns anos. A Red Bull tem essa crise interna de conseguir trazer novos talentos, grandes talentos, e agora está nesse dilema. Tem quatro vagas para poder repor, encher de pilotos, mas falta os pilotos. Provavelmente, uma opinião pessoal minha, é que eles vão trazer o Radiar para a Visa Cash App e vão botar o Lawson na Red Bull, minha opinião, para o ano que vem. Mas, caso isso não aconteça, né, e eu acredito que o Lawson ir para a Red Bull é o mais provável, surge essa oportunidade na Visa Cash App. E os nomes são o quê? Colapinto, Radiar, deve aparecer o Mick Schumacher ali no meio, e é isso. Então, eu acredito que não tem muito para onde correr nesse caso, entendeu? O Colapinto, eles não vão pagar 20 milhões no Colapinto para botar ele na equipe B. Eu acho difícil isso. E talvez pro Colapinto até seja melhor. Claro, sempre é melhor você correr. Mas sair do programa da Red Bull, da Williams, que para 2026 vão dar uma vaga para ele, para poder ir para uma equipe que é complicada, vai pegar um companheiro mais forte. Talvez seja mais estratégico você ficar só com a boa lembrança que você deixou, a sua boa primeira impressão. Então, para mim, o que mais faz sentido é o Radiar surgir nessa vaga. E é isso. Tem muito mais o que comentar além disso. O Bortoleto na Fórmula 1. Vamos comemorar e enfrentar essas 2 semanas de pausa aí até Las Vegas. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.